Boa noite, querido povo de Deus, queridos amigos. Sempre às terça-feiras nós temos aqui um breve tempo e a gente deu o título de Assuntos de Família. Mas é claro que a coisa sempre vai rodear em tudo que for necessário, mas de uma forma ou de outra está conectado com família. Por exemplo, terça passada estivemos falando a respeito do Natal. Falamos sobre o equilíbrio para que ninguém seja um extremista e ache que com isso está sendo espiritual. E também não se abraçar com a coisa naquele espírito natalino, entrar de corpo e alma pensando que isto é verdadeiro, que isto é cristianismo. Isto não passa de uma tradição, mas então nós estamos sempre tratando coisas em relação a assuntos de família. Porque o Natal, não só o Natal, mas é muito bom, eu admiro, eu gosto, porque é um tempo de confraternização, tempo de família. Como falamos, e você não deve se afastar de sua família, seus filhos, seus irmãos, seu sangue, por causa de questão de fé, por causa de diferença. Não, não faça isso. Isso não é sinceridade, isso é uma ignorância. Não seja você um ignorante. E o Espírito Santo em você trará frutos diferentes. Entende? O Espírito Santo não é um radical, não é um ignorante. Agora, visitar a família, estar com a família, tem gente que lembra dos pais, da mãe só no dia da mãe, do pai só nos dias do pai. Não. Você deve telefonar, você deve viajar, você deve visitar, você deve honrar. Eles deram a sua vida por você. Você, então, deve prestar seu respeito. Vê se o dia da mãe, dia de pai, não é só um dia do ano, não. É todos os dias. Então, desfrute da companhia o máximo que puder. Hoje nós vamos ler uma pergunta que fizeram ao irmão Brana sobre que tipo de empreendimentos, quer dizer, ocupação se pode permitir aos nossos filhos que estão para completar 13 anos, que tipo de ocupação eles podem participar. Veja só, quais as atividades que eles poderiam participar, esses garotos, meninos, meninas, pré-adolescentes. Então, o que é que eles podem fazer? E a outra pergunta, ainda no mesmo assunto, isso é, como deveríamos ocupar-nos em ajudar-lhes a eleger seus companheiros? O que é que poderíamos fazer para ajudar eles a escolher seus amigos, seus companheiros? Vocês sabem, a vida, temos a infância. Depois da infância, temos a pré-adolescência. Não é uma criança e não é um adolescente, é a pré-adolescência. E depois temos a adolescência. E todos esses períodos, principalmente a pré-adolescência, e mais ainda a adolescência, é onde surgem os maiores contratempos dentro dos lares. Por quê? Ela não quer ser tratada como
uma menina, uma bebê, uma pequena que não sabe nada. Contudo, não tem a cabeça firme, o discernimento maduro, entende? Para agir como um adulto. Então é aquele momento que não é adulto e não é criança. E quer ser tratado como adulto e não dá frutos de adulto. Então você veja, é um tempo difícil. E eles vão errar. Eles estão com as suas cabeças cheias de sonhos, de imagens. Entende? Estão andando nas nuvens. Então, e é difícil voltar e pôr o pé aqui no chão. Então, e os pais se exasperam. E às vezes muitos julgam como perdido, como o que é que eu fiz, aonde que eu errei, na criação da minha filha, do meu filho, eu isso, aquilo. Mas uma coisa é certa, ele não deixará ou ela não deixará de ser filho e você não vai deixar de ser mãe e pai. E é certo que o amor está entre todos. O que precisa é a gente que é pai entender que a gente também vai errar. Por exemplo, a Bíblia diz, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. Quer dizer, com injustiças. Com injustiça. Então, o que acontece é que, vamos dizer, você nunca foi pai de adolescente e você vai errar. Você nunca foi mãe de adolescente e você vai errar. E assim como eles nunca foram adolescentes, é um tempo de aprendizado para ambas partes. Mas o importante é que sejam amigos, que sejam íntimos, que se sente, converse, veja direito as coisas. Eu reconheço que os jovens, eles têm conversa, entende? Tem assunto, tem conversa e já nasceram, como diz, para lá de Rui Barbosa. Sabe como conversar, sabe como explicar, justificar. Mas uma coisa é, você, filha, você sabe o que é certo, o que é errado. Você sabe o que está em seu coração, entende? E não adianta querer enganar a si mesmo. E você sabe que o pai está certo, a mãe está certa, os mais velhos, que talvez é chamado de os atrasados, estão certos. Mas deve-se lembrar que este é um tempo, a adolescência, que é muito fácil a pessoa ser influenciada. Entende? E aí está o mundo, aí está a internet, aí está os amigos, aí está a coisa aberta para influenciar, para te conduzir pelo caminho que você não foi ensinado, não foi ensinada a andar por esses caminhos. Então, você deve pensar por você mesmo, porque amanhã o papai se vai, a mamãe se vai e a vida é sua. E o que você fizer agora, você vai colher mais tarde. Então, é justamente na adolescência é onde se decide o futuro. Entende? É onde vai ser aquele homem ou mulher responsável ou irresponsável. É agora, na adolescência. Então você deve gostar de você mesmo. Deva cuidar de você mesmo. O que deve e o que não deve. O que convém e o que não convém. O que é bom e o que não é bom. E nunca deveria contrariar
e contra os conselhos dos seus pais. A orientação daquela mãe, daquele pai espiritual. Porque eu sei que existem mães também, existem pais, são para lá de Bagdá, liberais. Mas você deve gostar de você e cuidar de você. Então, é um período que os pais têm que estar mais presentes, entende? Na vida junto aos seus filhos. Entende? Eu sei que às vezes surge atrito, a coisa esquenta, mas busque em Deus uma forma, a maneira, uma estratégia para saber lidar com este e aquele problema. Não é, vamos dizer, criar no pau, no porrete, no tapa, na briga. Primeira coisa, minha irmã, não se bate em filha adulta. Não se bate em filho adulto. Entende? Não. Correção, disciplina, ela abrange um leque muito grande. Desde o conselho, você priva certas coisas e vai indo. A última coisa mais radical é pegar o chicote, pegar a cinta. Agora, isso se faz com pré-adolescente, isso se faz com a criança. E por isso diz a Bíblia, quem poupa a vara, poupa o bem do seu filho. Mas depois que já está barbado, olha, ninguém quer ser tratado como uma criança se é um adulto. Então, responsabiliza por atitudes de adulto, cobre atitudes de uma pessoa adulta. Mas vamos aqui sobre a companhia. A pergunta é, como podemos manter os nossos filhos? Deveríamos, quer dizer, ajudar ele a escolher os seus companheiros. Isso é muito importante, irmão. Acompanhar os seus filhos, a saber com quem eles andam. Há um velho ditado que diz assim, me diga com quem você anda que eu direi quem você é. Minha mãe me criou com esses dois ditados. Antes sozinho do que mal acompanhado. Antes sozinho do que mal acompanhado. Não é preciso um livro inteiro para poder instruir. Às vezes com pequenos ditados ajuda. Pequenas aplicações ajuda. Só que a criação correta, ela é uma repetição. Agora, repetir a mesma coisa é cansativo. Mas é uma repetição. Esta é a maneira para as coisas espirituais. Paulo diz, não canso de vos escrever as mesmas coisas. Quer dizer, é uma repetição. Se eu passo por um assunto, o ensino bíblico, se eu passo ligeiramente, ninguém vai perceber. Então, muitas vezes é preciso segurar aquilo diante da congregação até que vejam o que é que estamos falando. É uma repetição. Agora, uma repetição, ela cansa. Quantos dizem, já estou cansado de falar as mesmas coisas, já estou cansado. Irmã, você que é mãe, quantas vezes seus pais falavam as mesmas coisas? Será que eles não andavam cansados? Mas há um ditado que diz, água mole em pedra dura, bate, bate até que fura. Então, bate, bate. Quando a criança é pequena, ela olha para os pais, para a mãe, para o pai e diz, oh, meu pai é grande, meu pai é forte, meu pai sabe tudo, meu pai pode tudo. Quando eles chegam na pré-adolescência, eles começam, bem, ele é tudo, mas não tanto. Nem tanto, já começa a ver que não é aquele herói.
não é aquele homem completo. Quando chega na adolescência, eles não sabem de nada, alguma coisinha, mas dali um pouco, não sabe de nada esses velhos, isso aí está atrasado. Eles foram criados em outro tempo, o tempo hoje é outro. E eles ignoram que vergonha é imutável, entende? Que muitas coisas não há como mudar. Então, veja vocês. E eles se acham adultos, grandes, sabichões. Dali um pouco, casam. Têm seus filhos. E eles começam a dizer, eu vejo que a mamãe, ela tinha sabedoria. Eu vejo que o velho tinha sabedoria. Eles estavam certos. Eles só vão ver o certo bem mais tarde. Depois que ficam mais velhos, né? 40 anos, eles eu devia ter aprendido mais com eles. Mas isso é o disco, sabe, gente? Sempre isso é assim. Sempre foi assim. Entende? Sempre foi assim. Os jovens sempre foram taxados de irresponsáveis. Creio que foi Platão ou Sócrates que fala sobre os jovens, a irresponsabilidade dos adolescentes. Você também passou pela sua fase, eu passei pela minha fase, e somente quem tem filhos adolescentes que sabe entender quem tem filhos adolescentes também. Agora, enquanto é criancinha, passa o tapa, veste, põe eles como quer e tal. Eu vou criar assim. Por isso que nós vemos tanta rigidez, entende? Com o bebê, com a criança, mães, pais, jovens, pais que pai pela primeira vez, acha que tem que ser comigo, vai ser assim. Então é tanta rigidez. E quando os filhos crescem, estão adolescentes, já não pode mais ser rígido como antes, aí se entrega, se vendem, aí sim. Eu pergunto, por que você não foi mais sábio, mais sábia, e aplicasse as coisas à medida que vai necessitando? Pode ver, toda essa mãe braba, quando as crianças pequenininhas, vai ser aquela água, aquele chuá, depois que os filhos são grandes, vai ficar lamentando, chorando, rogando, oh minha filha, não vai, oh meu filho, eu tenho dó da mãe. Mas antes, por isso que nunca é bom sempre estar em uma posição de extremo. Tá, vamos aqui. A companhia de nossos filhos, irmão, a companhia com quem você anda, isso é importantíssimo, porque isso revela o teu caráter, revela o que está dentro de você. Quando uma moça casa, aí busca ver um rapaz ímpio, só porque é rico, ou porque é bonito, entende? Ou vice-versa, com quem você une, como diz o irmão Branice, demonstra o que você é. E aquela companhia errada, mundana, simplesmente, se você não converter ela, minha irmã, jovem, dentro de 30 dias ela te converte para o campo dela. Agora, eu penso, pelo menos eu vejo dessa maneira. Como eu disse, minha mãe me criou dessa forma. Me diga com quem você anda, que eu direi quem tu és. Antes sozinho do que mal acompanhado. Se não é para mim andar, quando era jovem, se não fosse para mim andar com uma pessoa e que essa pessoa estivesse sob a minha influência, eu que não ia andar na influência dela. Se era uma pessoa da cabeça meia zonza,
Mas se era uma pessoa que pensava bem, então fomos bons amigos, tive bons amigos. Então veja vocês, uma pessoa que é, como diz, Maria vai com as outras. Vai com as colegas de escola, quer ser popular, quer ser isso, quer chamar atenção, quer mostrar que é extrovertida e confunde extrovertida, exibida com extrovertida. Então, há companhias, não adianta você que tem seus filhos, entende? Eles são agora pré-adolescentes, adolescentes, você deve olhar pelas companhias deles, ajudar. Desde quando da escola, quem é quem. Se o menino aparece em casa falando nomes, é porque ele aprendeu com outro coleguinha lá na escolinha infantil. Ou ali na rua, ou na vizinhança. Há uma boa coisa que é bom que se faça. Eu sei, mas somente assim um exemplo. Eu recordo de filho meu, às vezes, dizia palavrão, porque o que é certo não dizia o que não podia dizer. A mãe pegava eles, levava lá na pia, põe a língua para fora. Puxava a língua, pegava a bucha e sabão e dava um esfrega para mostrar que o linguajar está sujo. É somente um símbolo, vocês sabem. Mas isso se aplica bem, faz entender melhor. Entende? E um sabãozinho de coado é até melhor. Então, irmãos, é necessário saber eleger os companheiros. Acompanhar desde pequeno. Por quê? Por causa das influências. As más influências. Entende? E você pode ensinar seus filhos todo o caminho. Mas se você não cuidar bem com quem eles se unem, com quem eles andam, o que é que eles leem, o que é que eles veem na internet. E o excesso de liberdade é prejudicial. A prisão também é prejudicial. Minha mãe sempre dizia que aperta com a mão, sai entre os dedos. O que é a criação? É isso aqui, ó. Não fecha a mão. Não, você não vai, você não sai. Não por maldade, mas você vê o que é de melhor para os seus filhos. E abre, vai abrindo. De acordo com ela vai agindo, inspira confiança, você simplesmente não tem por que trancar. E assim a criação é isso aí, fecha, abre, meio abre, até que passe essa tempestade, a adolescência, e vai um pouco mais longe, que a ponto que você possa entregar à sociedade uma filha equilibrada, um filho equilibrado, entende? E eu sei como pai que enquanto nossos filhos não souber dizer não para certos convites, para certas companhias, a gente não descansa. Mas o dia que eles aprendem a saber o que é conveniente e não lhes convém, como cristãos, ou como representação a essa família, ter respeito pela família, então a gente tem essa preocupação e sabe que ainda temos que continuar fazendo isto. Ah, mãe, a senhora não confia em mim, não confia, não confia. Ué, que confiar, que inspiração, menina, você dá para mamãe confiar. Se diz que vai para a escola e chega tarde, por onde andou? Sai com amigas e vai por onde? Ora, ninguém é bobo, não. Entende? Demonstra, inspire confiança na mãe, no pai, e você simplesmente
poderá dizer, porque nem precisa dizer, as suas atitudes já estão dizendo. Já estão dizendo. Não é palavras, é com atitude é que se fala. Mas é necessário escolher, porque senão, irmão, tudo que você ensinou durante 14, 15 anos, 12 anos, 16, 18 anos, é aquilo, o coleguinha, dentro de uma semana, tira tudo. Tudo, tudo, tudo. Até parece que não é crente, não conhece a Bíblia. Por isso você tem que saber, minha filha, meu filho, esse rapaz aí eu percebo que ele não é uma boa companhia para ti. Eu vejo que essa menina não é uma boa companhia para ti. Ainda mais hoje, desculpa dizer, quando nós vemos essas propagandas aí, imundas, imorais, entende? Lesbianismo e essa coisa aí de gays e tudo mais, entende? Essa tal inclusão social, é claro que já está na sociedade, agora querem o quê? Que aceite isso dentro de casa? Não, senhor, tem que ter respeito. Esse negócio, a menina trazer namorado e ir pro quarto dentro da casa, você vai fazer teu quarto um cabaré? Tem vergonha de dizer que é um pai, uma mãe, deseja o melhor para sua filha, para o seu filho? Deixar e perverter a sua casa? Depois deixar um espírito de adultério? E muitos pais estão pior do que suas filhas e filhos nesse sentido. Não é uma promiscuidade sem tamanho. Está bem. Mas vamos ver. Começam a companhia ali. Esses pré-adolescentes são curiosos. E vê ali, e na escola, e vê menina beijando menina na boca. Rapazinho com rapazinho, e essa coisa toda. E essa gente quer baixar a idade para as pessoas se identificar. Você acha bonita aquela menina? Acho, então você é lésbica. Garoto, você acha bonito aquele colega? Acho, você gosta dele? Então você é gay. Entende? E essas meninas e essas curiosidades, ora, eu sei que antigamente eu dizia para o meu povo assim, homem cheira homem, mulher cheira mulher. Eu dizia isso, quer dizer, nada essa coisa grudada a homem com mulher e essas coisas. Temos que ter o respeito. Ah, somos irmãos? Sim. Não confio no irmão? Confio no irmão. Agora na carne de ninguém eu confio. Então veja você, mas hoje eu já nem posso dizer homem cheira homem, mulher cheira mulher. Com esse ambiente todo, barbaridade. Nem dá de pensar mais isso. Quer dizer, eu tive que sair fora de campo nessa visão. Então veja vocês, uma curiosidade, e começa com essas curiosidades, e dali tá as duas coleguinhas. Você tem, pai, mãe, que acompanhar isso aí. Por que faz deixar sua filha dormir fora, seu filho dormir fora de casa? Sem necessidade, né? Ora, ah, pastor, não, irmãos, é cuidado. Então veja, como podemos ajudar nossos filhos a eleger os seus colegas? Diz o irmão Brana, pergunta e resposta 16 do volume 4. Mantenha-os em companhia cristã enquanto seja possível. Mantenha-os, quer dizer, mantém companhia cristã. Agora, mesmo, desculpa, parar aqui um pouquinho.
Mas mesmo dentro da igreja você tem que saber que ali tem muitos filhos de crente que nunca foram convertidos. Não é porque está na igreja, é crente, diz que é crente, o pai é isso, a mãe é aquilo, é crentes, fiéis, não, mas e ele é? E ela é? Tem que se associar com pessoas crentes, mais crentes do que você. Essa é uma boa influência. Quando muitas vezes o garoto sozinho ele não faz nada de errado, ou com dois, mas quando junta uma tropinha ali, 4, 5, a meia dúzia, já começam a aprontar. Então é preciso sempre acompanhar, entende? E saber como acompanhar. Não aquela cobrança, acompanhar de uma maneira sábia. Mas diz o irmão Brana, mantenha-os em companhia cristã o quanto possível. Se é uma menina, mantenha-na com meninas cristãs. Meninos cristãos e vice-versa. Se ela é suficientemente maior para sair com moço, quer dizer, já pode casar, né? Veja que ela continue com a classe correta de moço. Desencoraje-a para com qualquer moço de outras maneiras. Ou moço para com uma moça. Se ela está saindo com um incrédulo, trate de animá-la para que saia com um crente e vice-versa. Então você veja, encoraje-a no que é certo, anime-a e desencoraje-a, desencoraje-o, desanime-o naquilo que é errado. Olha, isso aí não é trigo limpo, isso aí não é boa coisa. Então você tem que encorajar para o que é certo. Por exemplo, tem uma reunião de jovens, congresso de jovens, uma reunião, cultos especiais. Por que impede? Você deve ir com a sua família, fazer de tudo para ir com elas. Eu não quero ir, eu não quero ir. Ora, você já não... E às vezes deixa as moças ali, os rapazes, filhos crentes, excelentes, só porque você não quer? Desde quando nós, pais, vivemos para nós mesmos? Simplesmente você, como diz o irmão Brana, eu quero criar os meus filhos onde Deus está presente. Então é um dinheiro bem gasto. Ir nos encontros, ir na igreja, ir nas reuniões, se tem as reuniões de jovens, é bem gasto. Mas a gasolina está cara. Nem que triplifique o preço dela. Mas a tua filha, o teu filho, eles merecem, são bons filhos. Agora, o problema que existe é a tal cultura. Às vezes uma família, o pai, a mãe, cria os filhos na gritaria, para não dizer no tapa, na bronca, naquela rispidez, aquele sargentão, aquele gerenciamento. Entende? O que vai ser essa menina mais tarde? Uma gerentona, uma sargentona. O lar dela vai ser desse jeito. É a mesma coisa, é um pastor. Se um pastor é aquele que o assunto dele com a igreja é na base da pressão, da guerra, aquele espírito de guerra, ora, a igreja vai ser isso. Mas que vantagem isso tem? Que vantagem? É uma cultura, tem igrejas que têm cultura. Aquela cultura radical, de radicalismo, uma propensão natural para o radicalismo, e outros uma propensão radical para o liberalismo.
Entende? É uma cultura assim também dentro de casa. Agora, como você vai criar seus filhos? Com qual cultura? Quando já falamos sobre o diálogo, o entendimento, o que importa em tudo, irmãos, é que haja paz dentro deste lar. O próprio irmão Brana, seguindo, ele diz o seguinte: faça de seu lar um lugar onde seu filho ou filha não estará envergonhado de trazer a sua companhia diante de seu pai e mãe e a sua casa, e faça tão feliz o lar para que eles estejam satisfeitos aí em seu lar. Quer dizer, o fundo de tudo é a paz. Como diz a Bíblia, busque a paz e siga. Um lar onde há paz, ora, há prazer de estar ali. Entende? Os filhos têm prazer de estar em casa. Agora, se eles presenciam o pai e a mãe sempre estão naquela brigaceira, aquela guerra, aquela peleja, ora, que ambiente está oferecendo para este filho e esta filha? Um ambiente de disputa? Eles têm que ter um lar, aonde se dá bem com o papai, com a mamãe, e eles veem entre o papai e a mamãe, não somente marido e mulher, mas aquela amizade, aquela atenção, entende? Aquela importância, ele valorizando ela valorizando ele, os pais valorizando os filhos, então os filhos valorizam os pais. Você já percebeu em uma casa em que todo mundo grita, em que a coisa grita ali, todo mundo vai gritar. Mas se os pais têm aquela voz calma, baixa, pode ver que os filhos virão no mesmo padrão. E eu lembro que a Bíblia diz: tirai de entre vós toda gritaria. Entende? Então, não forme uma cultura errada do seu lar. Procure formar uma cultura de paz, de harmonia, de amizade. Você tem que ter a sua mãe, minha filha, como a sua melhor amiga. Nunca esconda nada dela. E você, mãe, seja sábia para ouvir, para aconselhar, para querer o bem real da sua filha, começando pelo lado espiritual e voltando para o lado natural, ajudando ela a eleger os seus amigos, eleger suas amigas. Isso é necessário, até que você possa ter aquela influência para ajudar ela o dia que ela tiver que decidir com quem ela vai casar. Ajudar ela a olhar os predicados do rapaz, tá bem? Então é manter o lar em paz, é manter aquele ninho, vamos dizer assim, aonde todos se sentem partes daquele ninho, se sente partes dessa família, se sente feliz, se sente alegres e não tem vergonha de trazer o seu amigo, sua amiga à casa do pai, da mãe. Agora eu quero dizer uma coisa antes, vocês jovens, respeita, mesmo se você não serve a Deus como deveria estar servindo, mas que você respeite o lar do seu pai, o lar da sua mãe. Que negócio é esse andar pelado aí dentro de casa aí de qualquer jeito? Hein, menina? Andar de qualquer jeito, shortzinhos e essas coisas todas.
Respeite a fé dos seus irmãos, de suas irmãs. Isso eu digo para aqueles que, vamos dizer, viram as costas para as coisas de Deus e também até para os seus pais. E se você não virou as costas para os seus pais, então é porque você está respeitando. É necessário tudo isto. Porém, eu quero concluir dizendo aqui isso. Todos têm suas lutas, suas batalhas, mas vença-as com oração. Peça a Deus uma estratégia. Peça a Deus sabedoria. Tiago capítulo 1, verso 5 diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele não vai te jogar na cara. Sabedoria para quê? Para saber conduzir este problema, para saber como contornar, para saber a hora certa de agir. Então, leve tudo em conta diante de Deus, em oração. E Deus te dará e não lançará em teu rosto. Ele te dará graça, sabedoria, equilíbrio diante de todas as coisas. Então, queridos ouvintes, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Estas pequenas observações são coisas que nós vemos pelas Escrituras, vemos pela prática, passamos por muitas coisas, tivemos muitas derrotas, muitos galos na cabeça, mas também muitas vitórias. Então, a gente fala de muitas coisas pelas experiências, mas vemos o que o irmão Brana realmente ele olhava era ter paz dentro de casa. A tranquilidade. Irmão, quando você saiu do seu trabalho, deixa lá as questões da tua firma para lá. Não traga os problemas para dentro de casa. Entre como o esposo, entre como a esposa, entende? Entre como o pai, como a mãe para dentro de casa. Não como aquele funcionário, aquele patrão nervoso, preocupado e cheio de negócios. Não, não, não. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que Deus conceda a todos vocês um maravilhoso ano novo. Amém.